E no podcast Clube RF de hoje eu começo falando de tempo, porque tempo tem tudo a ver com o trabalho deles, que é na área de rejuvenescimento, ou seja, manter as pessoas com autoestima em alta. E isso falando, claro, não só do tratamento na área específica de cada um, mas também no tempo de vida juntos. São 24 anos juntos. E eu não vou nem perguntar a idade, porque eles são muito jovens, começaram ainda estudando, junto, continuaram na faculdade hoje, são referência quando a gente fala em dermatologia e cirurgia plástica. Eu estou aqui com a Andressa e o Antônio de Deus, que vai falar pra gente, que vão falar sobre temas variados na área de beleza e estética. Então, gente, 2 filhos hoje, né, que é o Tom e a Alice, e um filho maior que também é a empresa, né, de vocês. Como é trabalharem juntos, assim? Somando na área de beleza e estética? A gente recebe muito essa pergunta, né? E as pessoas acham que na expectativa, como é difícil trabalhar com o marido, a gente acha uma delícia, né? A gente acha ótimo até porque, assim, nosso trabalho se complementa e nossas funções dentro da clínica também se complementam. Cada um puxa mais um pouquinho de uma área e acho que a gente, juntos ali, quando a gente tem tempo de fazer um pouco de gestão também, dá certo. Mas a gente se vê menos do que as pessoas imaginam. Porque trabalham junto na clínica, mas não se cruzam, é isso? Hoje de manhã, a gente trabalhou até um pouco mais depois do almoço para vir para cá, a gente não se viu. Aliás, uma hora ele invadiu minha sala para falar de um paciente nosso que a gente compartilhou. Dá para sentir saudade, né? Mas detalhe, quem influenciou quem seguir a carreira na área de saúde? Foi uma escolha conjunta já? Não, porque a gente começou na escola, né? No Dom Barreto? No Dom Barreto, né? A gente se conheceu nos corredores da escola e, na verdade, nossa preocupação era outra, era paquera, gincana, festa e estudar, claro, né? Mas não era... Ninguém estava pensando em carreira profissional, não. Eu entrei primeiro, sou um pouco mais velho, entrei primeiro na faculdade e existia, né? Ainda existe um pouco disso, né? Que os alunos que iam tirando boas notas, que iam se destacando, terminavam, muitos deles, na medicina. Para mim foi um caminho natural, sempre quis ser médico, sempre gostei, sou filho de médicos. E aí a Andressa, eu acho que foi nessa segunda turma aí dos bons alunos que terminaram na medicina. O meu foi assim, eu pelo contrário fui a primeira médica da família, não tinha ninguém assim de referência e não sabia se eu ia gostar, não era um desejo, assim, nunca foi, quero muito ser médica, não era. Mas foi isso, assim, era boa aluna, tinha boas notas e ficava... Bom, se eu não sei, vou tentar a medicina e graças a Deus deu certo. E aí foram estudar em São Paulo, né? Depois de se formar em medicina em Teresina. E como foi a escolha de cada um na área específica? Você, residência na área de dermatologia, e você na área de cirurgia e cirurgia plástica. Cirurgia geral e cirurgia plástica. A minha, assim, eu falo que foi escolha única. Durante todo o curso, eu ia fazendo e falo, não, acho que essa não. Quando eu entrei na dermato, eu nunca vou esquecer meu sentimento. Falei, é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu só posso fazer se for isso. Então, foi algo que eu fui muito, assim, apaixonante desde o começo. E você, Antônio? Eu sempre quis ser cirurgião. Assim, eu nunca cogitei não ser cirurgião, porque eu acho que é uma coisa muito objetiva, muito pragmática, né? Você tem uma coisa para fazer e quando você terminou ali, você mudou alguma coisa de A para B, né? Então isso para mim é uma coisa que me atrai. E dentro da cirurgia, eu acho que essa mistura de ciência com arte que a cirurgia plástica traz, essa falta de rotina que para mim é bom também, apesar das cirurgias terem protocolos, mas cada pessoa é de um jeito, cada dia é diferente, sabe? Cada desafio ali cirúrgico é diferente. Então, eu acho que foi a junção dessas coisas. É um pouco artístico, é um pouco artesanal e ao mesmo tempo não é repetitivo demais, sabe? Eu acho que a plástica entrou nesse sentido aí. Na sua área é interessante isso, né? Porque a residência é cirurgia geral e cirurgia plástica, mas depois você especializou ainda em facelift. A cirurgia geral é muito ampla, né? Sim. Aí você precisa depois fazer uma especialidade. Eu escolhi a plástica, aí é outra residência. E dentro da plástica também é amplo, né? Você pode, como cirurgião plástico, fazer cabelo, nariz, reconstruções, reconstruções pós-tumor, pós-acidente, queimado, estética, enfim. Dentro de toda essa gama, eu sempre gostei muito de cirurgia facial. Sempre foi uma área que me encantou, né? Porque é o nosso cartão de visita ali, para você poder alterar e mexer naquela coisa que é tão nobre, tão bonita. E aí, de alguns anos para cá, eu praticamente dediquei todas as minhas energias para isso, né? Então, eu tenho feito... E foram quantos anos de estudo na residência dessa? Que foram 2 conjuntas? São 2 anos. Quando eu fiz, eram 2 anos de geral. Hoje em dia são 3, não aumentou. Mas são 2 anos, depois mais 3 de plástica.
Aí você faz a prova de título para ser cirurgião plástico documentado. Aí sim, fora os 6 anos de curso, né? Então são 11 anos. É por isso que você faz parte de 2 sociedades, né? Isso. Sociedade Brasileira de Cirurgia E da Sociedade de Cirurgia Geral também. Cirurgia Geral. E você, Andressa, quantos anos? É menos? Foi menos tempo? Poderia ser menos, mas também foi isso. Eu fiz clínica médica antes, que são 2, e depois dermato, que são mais 3. Então, foram 5 anos de residência também. Momento social agora. O casamento foi antes de vir para Teresina? Ainda estava estudando? O casamento foi antes de eu entrar na residência. Como Sim. ele entrou primeiro, aí ele foi, aí a gente ficou naquela, né? E agora? Porque a gente tinha passado por uma experiência de namoro à distância, não tinha sido uma experiência muito boa, como normalmente não é. E aí a gente, não, precisamos ir para o mesmo lugar. E aí decidimos que onde ele passasse, fosse Rio ou fosse São Paulo, que é onde tinha mais residências de dermato, né, que eu passaria no ano depois, a gente iria para esse lugar. E quando ele passou em São Paulo, aí eu fiquei focada em São Paulo, e aí nós casamos nesse ano seguinte. Olha só, é um amor, né, primeiro amor que se transformou num amor para sempre, né? E aí vem a clínica, que é um projeto pensado ainda quando vocês estavam em São Paulo, né? Sim, a gente sempre quis, assim, a gente fez projetos diferentes que não foram, assim, para o papel, projetos que eu digo físicos, né, de estruturas grandes, menores, a gente sempre pensou em formas diferentes, mas sempre a gente teve o desejo de ter o nosso espaço de nós dois. Então, empreender juntos sempre foi também um sonho planejado a 2? É que as nossas áreas, elas são áreas irmãs, né, Ivanildo? Assim, se eu fosse, talvez, médico do trabalho e ela fosse ginecologista, que são especialidades que são muito diferentes, mas a cirurgia plástica e a dermatologia, elas podem caminhar juntas, né? Então, a gente sempre pensou em trabalhar juntos. Graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa, assim, não tem atrito em casa nem no trabalho, a gente se dá muito bem. Então, é natural que a gente queira trabalhar juntos também. E foi um sonho em conjunto, sem dúvida nenhuma. Um sonho levado muito a sério, né? Porque vocês também focam em gestão, em marketing. E são áreas de sempre constante mudança também, assim como é na área de vocês, eu acredito, né? Sim. Sempre tem novidade. Tem. Aí vem as viagens de qualificação, eu vi que no currículo de vocês tem França, tem Estados Unidos. Então, nessa área de beleza e estética, estar antenado é necessário, é isso, Andressa? Eu acho, assim, indispensável você estar antenado. Não que você vai aplicar tudo que é moda, novidade, mas você saber o que está se passando, você entender o que está acontecendo no mundo, né? O que as pessoas lá na Coreia estão fazendo, que hoje a Coreia nos traz muita referência. O que eles estão fazendo, o que é diferente do que a gente faz lá, para a gente é aplicável para a nossa realidade ou não, mas você pelo menos saber do que é que está, para quando a onda estiver vindo, você já está conseguindo entender onde você se posiciona. Mesmo porque o cliente hoje ele é bem antenado, né? Ele Muito. chega no seu consultório antecipando tendências e vocês têm que estar por dentro. Como é trazer essas tecnologias e incorporar ao mercado do Piauí? As pessoas aceitam bem, Antônio? Aceitam. Tem um outro ponto também, desculpa, até voltando à pergunta anterior, que é o seguinte, o porquê de viajar tanto, de buscar Sim. tanto conhecimento? Porque existe um certo complexo de vira-lata em quem mora numa cidade menor. Aí quer ir para São Paulo, por exemplo, né? Estou falando Queriam, de né? todos nós, né? Estou falando de todos nós, me incluindo nisso. Né? A gente foi criado nisso. Não, Teresina é uma cidade pequena, o Piauí é um estado pobre, pequeno. Mas, na verdade, isso só está na nossa cabeça. É uma coisa mental isso, não é uma coisa real. Então, se o conhecimento existe, você vai lá, aprende, você treina, você pratica até ficar bom. Não interessa. Então, assim, cirurgião do Brad Pitt, que é o mesmo cirurgião da Kris Jenner, que é o mesmo cirurgião da Demi Moore, que é um excelente cirurgião. Eu estava num congresso no ano passado na Colômbia, conversei com ele por vários minutos, cara bacana, acessível. O que o cidadão faz lá em Nova York, ao custo de $300 mil o lifting... Aqui é mais barato e vocês fazem, né? Não, eu não estou falando nem do preço. Eu não estou falando necessariamente do preço, falando A de gente só está técnica. falando da moeda. Mas aí, já que a gente falou em preço, é praticamente o mesmo valor ou sai mais caro, porque, né, São Paulo... Não, mas a minha ponderação não vai nem... Não vai nesse contexto, já né? Consulta já. A minha ponderação não é financeira. Sim. A minha ponderação É de referência, de conhecimento. Sim. Então, de assim, valor, né? por- que as por que pessoas... que a É gente- outro tipo de valor, né? por que a gente vai fazer em Teresina uma cirurgia menor, um procedimento, um atendimento de dermatologia menor do que qualquer lugar do Não mundo? tem porquê. Não tem motivo.
O livro é o mesmo, os artigos são os mesmos, os congressos são os mesmos, os aparelhos são mundiais. Não tem porquê. E Você a entende? gente- É por esse motivo. Eu gosto de viajar e ficar tranquilo, só para curtir, Exato. conhecer. Aí vou viajar, fazer tratamento, ficar dentro Então, do né? hotel, né? Não rola, né, gente? E assim, foi uma das nossas bandeiras, quando a gente começou a desenhar a clínica e entender cultura, valores, e a gente falou, olha, uma coisa que sempre teve nas nossas discussões e conversas é que a pessoa vai ter, na nossa clínica, uma ilha de excelência. O que quer que ela tenha aqui, que ela consuma, desde o atendimento até a tecnologia que ela vai consumir, é o que ela pode ter de melhor aqui ou em qualquer lugar do mundo. Então, Eu fiquei assim, curioso, você pode enumerar para a gente, né, desses serviços novos, dessas novidades na área de dermatologia que tem a muita clínica de coisa. vocês disponibilizam? A gente tem muitos aparelhos. Assim, Equipamentos de ponta, equipamentos de inovação. retração de pele, de tratamento de manchas, de tudo que você imaginar, existe tecnologias. Claro, a gente não é aquela coisa... Hoje, assim, a minha curadoria para tecnologia, ela é muito sensível. Eu estava conversando ontem, um rapaz chegou na minha clínica para me vender uma tecnologia. Eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A gente já tem tudo. Então, assim, para que a gente possa realmente ter algo de diferente, tem que ser algo que faça muito sentido para mim e para o paciente. Porque também não adianta ser uma coisa que seja bom para a Só um clínica serviço e a não mais, é, né? e não é bom para o paciente, ou só para eu chegar lá na minha rede social, tem tal coisa nova. Não, não é isso. Não faz sentido. Agrega para o paciente, agrega para o resultado. Tá ali, é algo que tem registro, enfim. Então, isso sim faz sentido para a gente. Então, A dermatologia e a cirurgia plástica junta é bem interessante. Vocês atendem muitos clientes casados, tipo isso? O mesmo cliente de um de outro? Atendemos. Atendemos. Tem o fluxo nos dois sentidos, né? Tem aquela paciente que é há anos paciente da Andressa, e aí de repente, não, minha pele tá bonita, agora eu quero subir o rosto. Aí passa comigo. E tem o outro caminho, né? A pessoa às vezes nunca foi num dermatologista, chega lá, opera, fala, agora é hora de cuidar da pele, agora na sala ao lado. Então, não foi uma coisa pensada, claramente orquestrada, não. Foi uma coisa natural. E eu adoro, né? Pelo menos da minha parte, eu adoro poder ter alguém de referência para mandar e estando dentro de casa que eu vejo mais a pessoa, vejo mais o paciente, fica mais perto, né? Então tem muito esse fluxo. É um público de clientes, né, predominantemente masculino, feminino, no caso, Andressa? Ainda é, né? Ainda Mas é. o homem de Teresina, do Piauí em geral, ele se preocupa Sim. hoje também com sim, beleza, a com gente fala que estética? é predominantemente feminino porque, em proporção, É bem maior, né, o as número de mulheres mulheres. tendem a se cuidar mais em tudo, Ah, em qualquer e são coisa. mais também, né? São mais. E assim, mulher gosta de cuidar mais do corpo, da face, da saúde em geral. Mulher frequenta mais médicos, né? Sempre em estatísticas os homens tinham como é que fala? A idade prolongada um pouco menos do que as mulheres, porque as mulheres procuravam mais a saúde. Então, é algo que acontece com muita frequência. Mas a gente vê muito em crescente a procura masculina no consultório. E o perfil é totalmente diferente. Os homens gostam de ser práticos, eles querem fazer tudo que precisa ali, logo. E cada vez mais jovens, né? E cada vez mais jovens, graças a Deus, porque os resultados ficam mais bonitos, né? E acaba que quando eles chegarem lá na idade mais avançada, eles vão estar melhores. Então, a gente vê, sim, essa preocupação. Vem casal, às vezes vem o homem, ele traz a mulher, eu acho isso sensacional. Assim, vem primeiro o marido, e aí ficou legal, a esposa ficava assim em cima do muro e vem depois. Então, assim, eu adoro atender casal. Adoro. Eu queria que a gente falasse sobre um mito e verdade, que é com relação ao Botox, né? Tudo é culpa do Botox, geralmente não é, né? A pessoa fez um outro procedimento. Chegou muito isso. Fiz um Botox que deu errado aqui na boca. Não é Botox. É preenchimento, né? Tem outras coisas. Tem outras coisas também? Exato. Esses dias eu tava, nem sei se eu comentei contigo, eu tava num evento e aí veio a inventora do Botox. Não inventora não, né? Que ela descobriu que Botox, ela é uma oftalmologista, e descobriu que Botox tratava a ruga da glabela, porque ela começava a aplicar para os olhos e via que os pacientes voltavam mais jovens, sem rugas. E aí, enfim, ela é super famosa e aí ela veio para o Brasil e deu uma aula. Quando ela chegou, eu olhei, falei assim, bom, aqui, né, Botox não é o que resolve tudo, porque precisava de outros tratamentos. Então, assim, tem muito mais coisa além do Botox, mas, obviamente, Botox é um procedimento muito interessante,
muito bacana. Tem gente que acha, só dura 4 meses. Não, mas se você faz com a frequência, a sua musculatura ela vai ficando mais adequada para aquilo ali, vai mostrando menos a ruga ao longo do tempo. Então, não é só aqueles 4 meses, né? São o tempo e não é que só você quando já está numa idade de 50 favor, mais, não, pode né? fazer como preventivo também, não é? Deve fazer. Na sua área também, facelifting, para que público é? A partir de quantos anos, né? Como é que as pessoas podem descobrir esse serviço? Tem dois vieses, assim. Tem a cirurgia facial de rejuvenescimento, que para existir um rejuvenescimento, tem que ter sinais de envelhecimento. Sim. Então, paciente 40, 45, 50 já começa a aparecer. E tem uma cirurgia que é chamada de beautification, né? O embelezamento. Então, você pode fazer um lifting num paciente com menos de 40 anos. Se um paciente tem uma característica facial que não é de envelhecimento, mas é própria dela, de uma maçã do rosto mais caidinha, desse aspecto perto da boca mais caído, você pode fazer um lifting. Não tem problema nenhum. Então, é mais a indicação. É mais o desejo e a indicação correta do que a idade em si. Mas geralmente você pega clientes a partir de que idade? Normalmente a partir dos 40. Dos 40 anos. Na dermatologia não, né? As pessoas, os mais jovens. Pacientes mais jovens, né? E até muito jovens, eu falo, vamos segurar um pouquinho, porque você vai viver muito. Pois é, já ia perguntar, Andressa, para quando vocês dizem não? Isso já aconteceu? Porque eu sei que vocês valorizam muito a ética profissional, o nome de vocês é um trabalho feito ao longo de tanto tempo, né? Sim. Então, em que circunstância isso acontece? Eu acho que quando, primeiro, muito jovem, eu costumo, se a pessoa não tem indicação, claro, tem gente jovem que tem indicação, não tem problema nenhum fazer. Mas quando a pessoa é jovem, ela tá querendo algo que não é ali que ela vai encontrar, porque às vezes tem isso, né? Você vai buscar na estética uma aceitação, uma autoafirmação, um empoderamento que não é lá que você vai encontrar. Então, aí nesses casos, eu acho que não faz sentido fazer. E em casos quando também já está passando do ponto, né? Quando você está começando a perder um pouco das suas características e também essa questão de que está muito diferente, é por algum outro motivo que nunca vai ficar satisfeito em fazer um procedimento, né? Então... No facelift também tem situações que você diz, olha, ainda não é tempo. Ele diz com frequência. Você tem que dizer não. Tem que dizer não. Às vezes é mais importante do que vários sims. Então, por exemplo, situação de instabilidade emocional. Quando você faz um lifting, você sai feio. Fica bonito no começo. Então, a pessoa que está passando por um luto, acabou de ser demitida ou acabou de se separar, essa pessoa ela não está com estabilidade emocional para aguentar aquela primeira parte, que é punk. Então, você precisa dizer não em determinados cenários. Sim. Até a recuperação é diferente. Recuperação é diferente, sabe? Outro cenário é quando a saúde não está em dia. Às vezes a pessoa quer forçar uma cirurgia, mas os exames estão ruins, ainda não dá, né? Vocês fazem esse acompanhamento geral? Fazemos. Pedem tudo, né? Fazemos, com certeza. Eu brinco muito, eu não opero pedaço de gente. Eu opero a pessoa, né? Então a pessoa vai se consultar para um rosto, eu faço uma bioimpedância, eu vejo os exames de sangue antes. A gente tem que pensar desse jeito, né? Porque nós somos um só. Se você dorme mal, come mal, fuma, está estressado, você acha que a cicatriz fica boa? É verdade, não vai cicatrizar bem, né? Aí gera outro problema. Nós somos uma coisa só, né? Eu queria que vocês falassem sobre os métodos que vocês desenvolveram. Isso é sinal de que vocês estão sempre inovando, estudando, pesquisando e que ser uma referência também é interessante, né? Você criou, por exemplo, o facelift. Deus me livre. Não, já pensou? o facelift. Deus me livre, já pensou se o facelift. Você criou o facelift. É uma modificação. O que é que acontece? O que é isso? O que é diferente, por exemplo? A gente aprende na formação técnica tradicional que o lift é assim, ou eu opero ou não opero, certo? E é assim, na residência, a gente vai... Aí chega no dia a dia, começou a chegar paciente, não, eu não estou querendo fazer tudo, doutor Antônio, eu quero mexer só aqui o pescoço. Só um puxadinho. Só quero aqui. Eu falei, não, mas tem que fazer tudo. Não, mas eu não quero. Ou então, eu já ia perguntar sobre isso. Ou então, eu não quero ir fazer cirurgia grande em hospital, etc. Então, eu precisava de uma resposta para isso, né? E aí, a gente, com a evolução, escutando, praticando, treinando, quer saber, eu vou começar a atender os desejos desse povo aqui. Aí desenvolveu esse método. E aí a gente divide, né, a região, a área em 3 faces, 1, 2 e 3, em 3 áreas. E vai lá no que incomoda mais. Vamos fazer só o que incomoda mais em alguns casos, né? E aí olhos, pescoço... É a área do olhar, a face média inferior e o pescoço, né? Você pode fazer combinações ou áreas isoladas. Aí se torna uma cirurgia menor. Sim. Então você pode fazer isso com anestesia local e uma sedação, vai para casa no mesmo dia. E aí não tinha muito nome para isso, né? Então a gente registrou e tem aplicado nos últimos anos. E tem muito paciente que
que só faz porque é o fast lift. Por sinal, o nome já diz tudo, né? É um procedimento super rápido e que a pessoa já vai para casa no mesmo dia. Eu não chamaria de super rápido, porque o lifting de face demora. Demora quanto tempo esse procedimento? Umas 5 a 6 horas. 5 a 6 horas. Então, assim, é um lifting mais rápido do que o lifting tradicional, mas ela é uma cirurgia de... Assim, a experiência é mais tranquila, né? Você não precisa passar por internação hospitalar, não vai anestesia geral, dorme na sua casa. A experiência toda é mais rápida, né? Não é nem a cirurgia em si. Cirurgia de face não é rápida. O que é diferente de ser invasivo ou não, que as pessoas às vezes confundem. Às vezes confundem. Inclusive, cada vez menos invasivos e indolores, né? É uma cirurgia que o corpo sente pouco, né? É pouco invasiva. A pessoa perde pouco sangue, fica com pouca dor, recupera rápido, diferente de cirurgias que mexem em grandes áreas, né? Só não é rápido. Hoje as pessoas são muito ansiosas, inclusive, para postar o depois, né? Tem um controlezinho sobre isso? Sim. Orienta quantos dias você vai estar bem? Tipo... Eu acho que é autolimitado, né? A pessoa não quer se postar nesse imediato. Você vai assustar a criancinha no começo. É verdade, tem isso, né? E eu queria que você falasse sobre o seu método também na dermatologia. Tudo tem história, né? Sim. Nada, vou criar um método. Não é assim que funciona. Mas o que eu observava é que, assim, às vezes a gente fazia um planejamento muito a longo prazo e as pacientes iam perdendo a sequência, porque hoje quem tem tempo de ficar indo na consulta da dermatologia, no consultório, todo mês, ou de 15 em 15 dias, por 6 meses. E eu comecei a perceber que a associação naquele mesmo dia me trazia resultados muito melhores do que às vezes eu fazer 3 sessões de um mesmo equipamento, por exemplo. Então eu comecei a fazer essas associações no mesmo dia. Tudo para a gente melhorar a qualidade da pele e a pessoa conseguir ver um resultado mais rápido para que ela se anime, para que ela comece a cuidar. Então é o Genuine Beauty, que você faz tudo o que você precisa num único dia e a gente tem a possibilidade de fazer sob sedação ou não, isso vai muito do paciente, a gente faz a grande maioria sem, mas tem aquelas pessoas mais sensíveis, falam, eu não gosto de agulha, eu sou muito sensível à dor, a gente programa, vai uma anestesista e a gente faz com muita tranquilidade. Eu imagino que a equipe de vocês é bem preparada e bem grande também, né? Tem que ser bem treinado, né? Mas sim. E no Piauí hoje, como as pessoas estão aderindo a essas inovações? Elas procuram, bem. eu vi que elas procuram cada vez mais jovens, né? E é importante essa manutenção, porque às vezes você faz um procedimento e que tem que ter continuidade, aí fica na primeira sessão ou na segunda. É exatamente Como isso. é que é isso? É exatamente isso. Assim, isso que eu observava. E aí a satisfação da pessoa é menor, porque ela vai, faz um procedimento, aí espera ali os 3 meses, tem que fazer outra sessão, aí às vezes ela não fez. E tem que ter esse tempo de recuperação, mas assim, na minha visão, tem que ter algo que a pessoa comece a degustar aquele resultado, né? Para ela começar a se ver melhor um pouco mais rápido. E aí, se a gente espera muito esse tempo, então a gente fica ali naquela coisa que a pessoa acaba não vendo. Então, eu vejo que a aceitação é muito boa e com isso a gente também consegue fazer uma manutenção um pouco mais espaçada. 2 a 3 vezes ao ano a gente consegue com tranquilidade fazer a manutenção dos nossos tratamentos. Então, métodos patenteados, eu imagino, né? Registrados. Sim. E pensam em transformar em franquia, de repente, um método que replique. Assim, nós não registramos para isso, a gente registrou para proteger o nome mesmo, né? Porque, enfim, na internet é terra de ninguém, né? O pessoal fala o que quer. Aí começa a trabalhar e surge alguém que não pode, é meu. E eu penso muito assim, de repente alguém usa um nome como esse, aí acontece alguma intercorrência muito grave, alguma má técnica, aí respinga, vira uma coisa só, então foi mais por esse sentido. É muito difícil franquear médico, sabe, Ivanildo? É muito difícil. As pessoas não procuram porque aquela clínica A, B ou C na nossa área específica. A maioria delas procura o CPF, procura a pessoa. Então, não é uma coisa que está nos planos, pelo menos, não de curto prazo. Vocês iniciaram em 2022 juntos já com as qualificações específicas? Em 2002. Não, 2002 a gente começou a namorar na escola. Sim. E aí nós fizemos faculdade, fizemos residência, a clínica nós planejamos em 2017. Que tem hoje 8 anos. E abrimos no comecinho de 2018, mas a gente já trabalhava antes disso em São Paulo já formado, né, já com especialidade. Aqui, lá, né? Aqui também. Atendia no consultório da mãe dele lá no centro. E como é trabalhar em São Paulo, gente? Eu imagino que a vida lá é bem puxada, né, na profissão. É bom, sabia? Cobria muito plantão? Ixi, não, Ivanildo, a pessoa só vê o palco. Não, eu trabalhei, Ivanildo, no começo da carreira de cirurgião, as pacientes têm medo dele, porque ele é muito novo.
Então, acontece a transição ao longo da vida de um cirurgião. No começo, as pacientes têm medo dele, aí ele vai ficando com medo das pacientes, essa piada interna. Então, no comecinho ali de carreira, trabalhava, dava plantão, sim. Quando voltei para Teresina, trabalhei num concurso que eu havia tido da prefeitura, trabalhei como clínico, trabalhar. E aí, aos poucos, o consultório foi aumentando e aí eu tive que realmente focar 100%. Eu vou aproveitar aqui o time da Vivi para falar, né, de algo que vocês adoram também, de oftalmologia, sempre tem a ver, né, com cuidado, com a saúde, enfim. E esses óculos são da Versátil, que é a nossa parceira. E eu gosto de lugares que entregam experiência, viu, meninos? E a Versátil faz exatamente isso. Além de trabalhar com marcas exclusivas, o atendimento é pensado para atender o que realmente combina com você. Tudo com muita sofisticação e atenção aos detalhes. É outro nível. A loja fica na Nossa Senhora de Fátima, número 671. E na Versátil, o mundo muda quando você muda o olhar. Olha só que óculos lindos. Arrasou. Vocês usam óculos? De grau, não. Não? Só esportivo. Mas uso, né? Ai, Qual a usa. importância da proteção, assim, do óculos, né? Falando do óculos específico, mas do protetor solar no dia a dia? Muita coisa, né? Pode ser evitada se usarmos protetor adequadamente. Eu, às vezes, brinco com os pacientes. Como me procuram para área estética, falo, olha, se eu não puder te convencer que você não vai ter câncer de pele, porque ninguém acha que vai ter nada, né? Vou te convencer que você vai ter menos ruga. E é verdade, né? Então, a pele, quando você tem o dano solar, ela é outra. É mancha, é ruga, é grossa. Então, a pele que responde menos ao laser, porque danificou ali as células. Então, para essa área dos olhos, Dr. Antônio, que opera calor, muito essa... Nesse calor, desidratação da pele. Exatamente. Então, procure um protetor que você ama, porque tem 1 milhão de opções, então alguma você é de gostar. Agora, uma perguntinha também, mito ou verdade. Qual o melhor, o mais barato ou o mais caro? Tem isso também? Qual o fator, maior ou menor, fator de proteção? Não, na verdade, o fator pelo menos 30 Sim. E de marca confiável. As grandes marcas, elas são quase todas muito equivalentes em proteção solar, em termos de fator de proteção. O que é que vai mudar? Cheiro, textura, cor, se é mais fluido, se ele é mais melecado, e aí tem pra tudo, porque tem um monte de opção. Mas marcas boas, aí tem marcas que operam com um público mais, né, A, outro mais C, então é posicionamento de mercado. Agora uma outra perguntinha, viu, Andressa? Eu tô focando nela porque eu acho que esse assunto é interessante. Fique à vontade. Sobre produtos franceses, né? A França ainda é uma referência em qualidade na área de beleza estética? Com certeza. A França é líder há muitos anos no mercado de cosméticos. Começou por lá, né? E hoje o Grupo L'Oréal é dono de várias marcas que a gente nem sabe que é dono, que eles são donos, né? E eles, sim, ditam, hoje a gente fala muito da Coreia, dos produtos coreanos, mas os produtos franceses, eles têm... E a grande diferença é que os produtos são focados no mercado dermatológico de fato, no sentido de tratamento. Então, quando você pensa num ácido que vai promover o rejuvenescimento, ou em algo que vai tratar as manchas, então são produtos de tratamento, né? Então, queria falar mais do Fast Lift. Vamos lá. E no Piauí hoje, como é assim, essa questão, né? A gente já falou de público, né? De idade, também da questão homem e mulher, mas a gente percebe que o lift é muito usado, né? Inclusive está sendo bastante usado, é uma das coisas da moda, por celebridades e tal. A gente já falou também que não é chegar lá e fazer, tem todo um time, mas a minha pergunta, na verdade, chega muita gente lá querendo parecer com um famoso específico, isso é possível ou já é mais para uma cirurgia mais elaborada? É assim, mudar a ponto de parecer uma pessoa específica... Falei, deu certo, né, a pergunta. Ficou boa, ficou boa. Mudar a ponto de parecer uma pessoa específica é muito difícil, né? E as pessoas nem pedem tanto isso, para lhe falar bem a verdade. Às vezes o que elas fazem é pegar filtro de Instagram, de rede social, e mostram, eu queria ficar nesse filtro aqui. E as suas próprias fotos antigas? Eu te ajudando aqui, ó. As suas próprias fotos antigas, ó. Aí você já ajuda, né? Não traz uma foto sua como referência, é melhor do que esse filtro. Me ajuda mais do que trazer um filtro aí qualquer. Mas, assim, a cirurgia, Ivanildo, ela ficou um pouco deixada de lado, essa é a verdade, até meados dos anos 2015, 2020, porque se estigmatizou muito, né? O pessoal, até uns anos atrás, se fazia só puxar a pele. Então soltava a pele e puxava a pele. E o que faz quando acontece isso? Fica estranho, fica esquisito, a boca fica repuxada.
E aí criou-se até de maneira pejorativa a expressão plastificada, né? Rosto plastificado. A técnica evoluiu, a técnica mudou, né? Então se aplica hoje muito mais o conceito na cirurgia da parte profunda da face. Afasta a pele, coloca o que está mais por dentro no lugar. E a pele só cobre, só tira o que sobra. Então isso deixa a fisionomia muito mais natural, um resultado mais duradouro. Então por essa a procura maior, né? Então eu praticamente hoje só faço liftings de face e graças a Deus tem fluxo o tempo inteiro. Então, mas existe a gente vê muita que procura. as pessoas ficam muito melhor, né? Tipo o Vini Júnior, por exemplo, que ele fez agora, maravilha. Hoje tem muito recurso, né? Você trabalha em parceria com outros profissionais, tipo, além da dermatologia, o odontologista, o oftalmologista? Acontece casos assim? Acontece, a gente tem que ter uma relação muito boa com os colegas, né? Então, a gente tem fisioterapeuta na própria equipe, eu tenho um nutricionista da nossa equipe também, que é a consulta dos pacientes, encaminho muito paciente para a Andressa. Se por algum motivo eu tenho uma paciente de um lifting que está precisando de uma avaliação oftalmológica, eu mando para o colega. Então, assim, a gente tem que ter uma relação muito boa e humildade, né? Assim, ninguém é dono da razão, ninguém é melhor do que ninguém. Você está lá para fazer o seu melhor serviço. E se às vezes o melhor que você pode oferecer para aquela pessoa é pedir uma ajuda, eu peço com o coração aberto. Aproveitando, agosto é aniversário de Teresina e a gente vai falar sobre os retornos, né? Geralmente o piauiense vai estudar e ele volta embora na área de saúde. Eu conheço muitos médicos em São Paulo. Eles sejam tentadores, né? Eles querem que os profissionais do Piauí fiquem lá trabalhando com eles nos hospitais deles. No caso de vocês, aconteceu algum convite? Vocês sempre optaram por Piauí? Me falem mais disso, aproveitando que é mês da cidade, aniversário de Teresina, falar sobre essa vocação, né, dos piauienses de aprenderem e devolverem para a gente que mora aqui. Eu acho que o lugar que a gente nasceu, que a gente tem identidades culturais e familiares, ele sempre nos puxa um pouco mais. Claro que enquanto a gente estava lá, surgiram várias oportunidades, a gente trabalhou lá. Eu era muito feliz, na verdade, lá. Eu gosto muito de São Paulo. Mas quando veio um bebê, eu vim grávida de lá. Eu falei, não dá para eu criar um filho longe de todo mundo, da minha família. Eu quero que eles... vovó Estael, exato. Então, e até o suporte emocional também, né? Então, e a gente já trabalhava lá e cá também. E o pessoal aqui, as pessoas, elas são muito acolhedoras, né? E gostam do que é nosso também. Então, apesar da gente saber que, gosto de São Paulo, mas também te dão muita oportunidade, né? A gente tem que reconhecer isso. E a gente poder retribuir para essas pessoas, para o nosso estado, contribuir, como a gente estava falando, com essa ilha de excelência, é um motivo de orgulho para a gente poder estar aqui dentro, inserido na nossa sociedade, em Teresina, no Piauí, e trazendo para todo mundo e recebendo também essa troca de coisas boas, de energia, de trabalho bom. Eu acho que é muito, muito gratificante. Concorda, Antônio, com tudo? Concordo. Existe um suporte emocional muito grande de você estar na terra que você foi nascido, criado e teve seus hábitos. São Paulo é maravilhoso. São Paulo eu comparo com um grande povo, assim, cheio de tentáculo. Quanto mais você fica lá, mais ela vai te abraçando, você vai ficando preso. Os convites, né? E é uma cidade maravilhosa, já oferece muita coisa. Mas a gente paga a ponte, né? Vai sempre para lá, passeia, mas a nossa vida é aqui. Tem muitos amigos na área de saúde, lá da medicina de vocês? Temos, né? Os hospitais que nós fizemos residência conhecem gente do Brasil inteiro, né? Sim. Então, termina que você faz muito contato, e aí alguns voltam, outros ficam por São Paulo, então terminou que espalha amigo aí para tudo que é lugar. Isso é muito bom. Como é que é a vida de vocês em Teresina, já que a gente está falando da cidade, nos momentos vagos, com as crianças, por exemplo, que dicas vocês dão? Ixi. Levam para onde? Me fala, Andressa. E agora? A Teresina precisa investir mais em lazer, isso é uma verdade, uma queixa que a gente faz sempre. Sim. No caso de vocês, pais de 2 crianças, tem muito lugar assim para ir? Vamos falar. Fica um silêncio. Teresina tem seus encantos, assim, a gente... Gastronomia, por exemplo. Maravilhosa, tem uma gastronomia maravilhosa. É povo de gente que se ajuda. É verdade, muito solidário. Demais. Né? Se você vai para uma cidade... Cara, se é cidade grande, aí até mesmo São Paulo, aí você cair na rua, ninguém levanta você não. Não, em São Paulo as pessoas nem falam com você, às vezes, no elevador. Mas a gente falou de outro contexto, né? De ambiente de trabalho, é claro que se cria muitas relações. As cidades menores, elas têm isso. Teresina tem muito isso, né?
Mas realmente falta pra gente opções de lazer infantil e eu acho que o clima atrapalha, que aqui é muito quente, né? É difícil uma atividade, você passar um dia inteiro ao ar livre aqui em Teresina e não se incomodar com o calor. Eu tô falando, eu me incomodo. Gosta de joias? Como não, né? Alguém não gosta. Olha, eu vou falar aqui de um outro parceiro, viu? Que a gente tem que fazer rodar. Eu acho que nossa conversa está ótima, ainda tem muita coisa para falarmos. Olha só, André, vocês. Olha que É a arrasa. Brilares, são produtos lindos, semi-joias, viu? Com prata. E queria falar para vocês, dar essa dica também, né? A loja fica no Shopping da Praça, Pedro II. Já conhecem? Não. E no Instagram você pode saber mais detalhes no @brilharegoldsilver. E claro, nosso agradecimento a essa marca que é referência em prata e semi-joias em Teresina, no Piauí e região já, viu? E são peças sofisticadas, delicadas e cheias de autenticidade. Dica Clube RF para vocês. Mas continuando nas nossas pautas, tem novidades aí? Sempre tem Na novidades, clínica? né? Eu sei que vocês estão sempre ligados. A gente está antenados. bem animado para o próximo congresso, nós vamos juntos, que às vezes a gente vai junto, às vezes não dá, porque a clínica somos nós dois, alguém tem que ficar. Mas a gente vai para um congresso muito legal agora, no Japão. Oba, a cultura japonesa é maravilhosa. Estamos muito A animados. comida japonesa é muito legal. Eu estou bem animada da parte dermatológica e também tinha muita vontade. No ano passado eu fui para a Coreia e fiquei sentindo que eu queria conhecer mais da cultura asiática, porque eu fui muito a trabalho, assim, então faltou um pouco. E aí esse ano eu falei, Toninho, eu vou, mas eu só vou se tu for comigo, não vou sozinha E mais. ficar uns dias além, né, do congresso, né? nós vamos- Vamos curtir um pouquinho, né, se Deus quiser. E sempre aprendendo, né? Eu acho que a gente falou, inclusive, sobre esse assunto. Vocês investem muito em gestão e marketing e talvez isso faça um diferencial enorme sobre o posicionamento de marcas no Piauí em tempos de redes sociais. Vocês concordam comigo? 100%. Total, a rede social, ela tá dentro de um circuito de gestão que não tem como você tirar, né? Na verdade, o médico que tem uma PJ, ele tem a obrigação de entender alguma coisa de contabilidade, de gestão de financeiro, de marketing, de DRE. É obrigado, porque senão o leão come tudo, você fica lá vendo navios e daqui a pouco vem uma multa porque você não declarou e tem um imposto dali daqui. Então, tem que ser redondo, tem que funcionar. E você não faz isso sem conhecer, você não faz isso O sem estudar. Instagram da clínica ou é de vocês? Nós temos individual? os nossos e temos o da clínica, mas o que pega mais são os nossos mesmo. Público e privado, que vocês postam mais sobre trabalho, ou um pouco também sobre... Muito A Andressa é blogger, viu? Não. A Andressa, ela gosta. Eu não sei porquê, mas eu acho que o Antônio, ele posta mais. Olha verdade? aí, Não. olha aí. Já tá pensou? vendo? Só se Já- for pagando. Só se for patrocinado. Por Não. sinal, eu acho que para o médico em especial, né, é difícil saber que tem que ter esse posicionamento, né? E eu já pergunto, vocês, por exemplo, uma agenda disputadíssima, que dias vocês gravam conteúdo, como é que é esse acompanhamento e essa conversa com o marketing? Eu já tentei de toda forma, assim, já tentei reservar horário fixo e tal, mas hoje é quando dá, para ser bem sincero. Muitas vezes eu gravo um conteúdo mais orgânico, assim, eu mesmo gravando, mas a gente tem uma equipe de marketing, a gente, eu creio, uma das primeiras clínicas no nosso segmento a fazer uma equipe interna. A gente já tem muitos anos que tem equipe interna, que nos ajuda a passar a mensagem. É igual o personal trainer, às vezes a pessoa até sabe ali o treino, mas tem uma pessoa ali lhe esperando, lhe orientando, e você pagando pra ela estar ali, A você câmera treina. olhando pra você, vamos, doutora. Então a equipe de marketing ajuda muito, né? Sem Às dúvida vezes os nenhuma. pacientes não entendem, né? Não, Aquela pausa para uma filmagem. Não, mas enquanto no atendimento, eu acho que assim, no setor médico, pelo menos o que a gente faz, a prioridade é sempre o paciente. Se for algo que vai deixar desconfortável, atrasar, isso não tem possibilidade de acontecer uma gravação que vá tirar ali da atenção do que deve ser feito. Então, as nossas maiores, né, gravações são, primeiro, principalmente ele quando o paciente autoriza e está ali Sempre. disposto e quer, e é um desejo Geralmente dos eles dois. querem? Não. 90%, A maioria não 90% quer. A gente não Não fala quer. nada. A maioria não quer. Mas tem os, Porque os ainda pacientes que ainda gostam. tem essa Tem essa questão barreira, do né? estigma, né? Tipo, fulano tá mais bonito, mas a pessoa morre negando. Que... É só creminho. Isso né? é verdade? É verdade? E eu escutei isso hoje. Totalmente. A paciente tava maravilhosa. Assim. Eu falei, e aí, tá recebendo muito elogio? Eu gosto de saber o feedback. Aham. Tô, mas eu tô dizendo que é só creminho. Falei, tá bom. Olha, com os tratamentos dermatológicos funciona, mas com a cirurgia não dá, não. Agora, se for influência, aí sim faz parte, né? É. Retorno. Mas a gente tem muito cuidado com isso, Ivanildo. E a gente entende todos os lados, né? Sim. A maioria dos pacientes, a gente nem cita isso, nem fala de marketing. Mas tem pacientes que são mais abertos, muitos pedem.
Poxa, doutor, não gostou da minha cirurgia não, nem vi no seu Instagram minhas fotos. Aí eu vou, essa daqui Olha gosta. só, isso é bom, Essa isso eu aqui posso vou- apostar, hein? Essa daqui eu posso postar, mas a gente tem muito cuidado. 90% das vezes ninguém fala nada. Não. E se preserva a identidade da pessoa, mas os que aceitam a gente agradece, porque é a maneira que as pessoas conhecem o nosso trabalho. Eu não atendo por convênio, eu não estou em catálogos médicos, eu não estou num canal como você, eu não sou uma Tá pessoa... sim Tá agora. aqui, ó. E Não vai tem estar no Book RF, viu? Olha aí, Esse convite já já vendeu. vem sendo feito há muito tempo, né? É Andressa? verdade. Então Tá na a hora. gente precisa também dos pacientes que nos aceitam. Mas a gente agradece em vocês estarem aqui, é um projeto novo, mas de várias possibilidades, né? É exibido em várias plataformas. A gente tem a Clube News FM, ele é exibido na rádio, depois vai para o YouTube, Spotify. Então são formas, né, de dialogar com públicos diferentes, né? Porque o rádio está bombando hoje também, né? Sim. Então é um alcance gigantesco. Mas vocês sentiram que está presente nas redes, também leva o nome de vocês para outros estados? Tem clientes de outros estados? Tem. Já que a gente falou de Teresina, né, de referência como Sim. saúde. Tem sim. Você quer falar um Pode pouquinho? falar. A gente, a nossa comunicação ela não é regional. A gente não busca só clientes daqui. A gente quer passar a mensagem. E às vezes, 9 dias atrás, eu já atendi retorno de 9 dias, um paciente que mora na Flórida. Ela é daqui, mas mora lá há muitos anos e veio para operar. Eu já tive paciente que saiu do Texas, que não conhece nenhuma pessoa no Nordeste, veio para pegar um avião, operou e foi embora. Pacientes de Brasília, pacientes de Tocantins. Então, existe fluxo se a internet passar uma mensagem e for verdadeira, né? Então, a rede social ela é fundamental, ela precisa. Agora, precisa ser verdadeira. Sim. A rede social não pode transmitir uma coisa falsa, errada, vender o que você não Na é, falar o verdade, que não você é que não não faz. possa, é que não funciona, né? As funciona. pessoas não compram, mas as pessoas sentem o que é de verdade. Então, Olha só, mas para ter uma vida equilibrada, eu acho que no ambiente familiar e de negócios a gente tem que se cuidar também, né? De amar e valorizar as coisas de Teresina. Eu sei que vocês conhecem. Por exemplo, eu descobri que vocês vão estar no show do João Cláudio. Então, como é viver essa Teresina também da cultura? O que é que vocês consomem em termos culturais? o que é possível a gente consome, né? Eu acredito, assim. A gente procura, por exemplo, um show desse, um concerto. A gente procura, você falou das crianças, levar ali no zoológico. Teatro infantil, peças. Teatros Cinema, infantis. tem muitos filmes infantis, né? Cinema é É o vida, campeão, né? né? Porque tá lá todo mundo, nosso filho mais velho ama estar sentadinho comendo uma pipoca, assistindo alguma coisa. Então, Teresina é um lugar que a cultura é muito forte, né? Esse é um ponto muito positivo. E está Você tem tendo várias boas atrações, tem, né, e- nacionais de peso no teatro chegando até É. aqui. E você tem muitas tribos aqui, isso é interessante. Às vezes você vai em cidades que tem o mesmo porte de Teresina, mas só escuta um tipo de música, vê um tipo de Sim, arte, verdade. joga um tipo de esporte. Teresina tem E sempre foi isso. Sempre Teresina é foi. diferenciada e ainda bem, porque isso reflete na área de beleza e estética. É também. verdade. É. Aqui Um povo tem vaidoso, bonito. Aqui tem a turma do rock, tem a turma do reggae, tem a turma do pagode, do forró, do sertanejo, do funk. Aqui tem a turma gospel e tem a turma da Ubanda, tem a turma do beach tennis e tem a turma do boliche. É bem variado, assim. Pro tamanho de cidade, eu acho que tem todas as tribos, né? No geral, a alimentação como aliado da dermatologia é possível? Você ama Muito. restaurantes, eu sei. Inclusive, eu os conheci no Matisse. Lembra do Matisse, Ah, na Homero? como não Saudoso. lembrar? Do tio Érico, querido, que saudades, né? Da Estael, do Paulo. Demais ali. E essa cultura gastronômica é muito forte, forte, né? aqui também, né? Sabia que a gente está fazendo uma revista de gastronomia e cinema? Que Está legal. pronta, só estamos atrás agora da parceria para lançá-la. Que legal, bacana. Isso é Mas fera. você falou da alimentação. Essa é uma das coisas que eu sempre converso com os pacientes no consultório. Às vezes a gente acha que fazer um procedimento a gente está tratando a nossa pele ali um pouco de fora para dentro, né? E o que está acontecendo por dentro? Como que eu vou responder a esse estímulo? Se eu não durmo, se eu me alimento mal, se eu não pratico exercício, se eu estou muito estressada. Então, a forma de você responder é muito diferente. Eu estava conversando com uma pessoa que tem uma sinusite crônica. Falei, seu corpo está o tempo todo controlando uma inflamação. Você acha que ele vai gastar a mesma energia para produzir colágeno do que uma pessoa que não está aqui com essa energia? Não é. Então, assim... tem que tratar, né? Ali. E a alimentação é muito Sim. importante quando a gente fala disso. Comer certo, nas horas certas, alimentos que vão contribuir para a sua pele, ainda mais a gente que mora aqui, que tem essa incidência solar como a gente tem. Então, a gente tem que redobrar esses cuidados com a pele, porque a gente está muito exposto. E também isso passa não só pelo nutrólogo, mas pela dermatologia, né? Com certeza. Reposição nutricional,
Sim, a gente vitaminas, faz suplementação, de vitaminas, né? É o de termo, ativos antioxidantes, do próprio ômega. Então, tudo isso faz parte da prescrição também. Encantado com vocês, com a história de vocês. A gente sempre finaliza com uma mensagem mais positiva. Então, diante do sucesso da clínica e de vocês na área de saúde, de beleza e estética, eu queria que vocês falassem, né, com um testemunho pessoal para as pessoas que estão ouvindo e que querem ter uma posição maior no seu negócio, na vida, de como vocês fazem, né, já que é sucesso, e se é possível replicar. É uma receita de sucesso, Antônio. Tudo isso para dizer qual a sua receita de sucesso. Vixe, eu acho que não tem, Ivanildo, mas assim, eu acredito que a primeira coisa é amar o que você faz, né? Assim, eu sei que é clichê, mas se você gosta daquilo ali que você está fazendo todo dia, você vai fazer bem feito. Acho que uma segunda coisa é tentar fazer cada vez mais, cada vez menos. No sentido de faz uma única coisa, o máximo de que você puder, que você ficar muito bom naquilo ali. É verdade. Tem que ser muito bom no que faz, né? Tem que ser muito bom no que faz, porque o mundo é muito pulverizado. Então não dá para você ser um médico de tudo, não dá para você ser um arquiteto de tudo, um jornalista de tudo. Eu acho que se botar para você comentar uma Copa e o Oscar... Se for vôlei, até que sim. Mas talvez não todos os esportes. Oscar, até que ensina, mas porque você é um cara diferenciado. Mas eu acho que é isso, é tentar procurar uma coisa que você realmente tem paixão por aquilo, viver o jogo, não enganar ninguém, fazer o que é certo e pronto, dormir com a consciência tranquila e tentar ser muito específico no problema que você resolve. As empresas e pessoas de maior sucesso são muito boas em poucas coisas, mas naquelas elas são muito boas. São muito boas, tem que ser, né? Em tudo que você fizer, tem que dar o melhor, tem que ter alma, tem que ter presença, né? Andressa, isso vale sobre as pessoas que buscam sempre essa coisa do rejuvenescimento, da autoestima, vale para tudo? Você estava falando de sucesso, né? É tão difícil a gente se pôr nesse lugar, né? Eu tenho sucesso. O que é o sucesso, né? Cada vez mais eu me pergunto sobre isso e eu acho que o sucesso, ele é quando o que você faz, ele impacta bem para você e para o outro. Não faz sentido ser só bem para o outro, então você morrer de trabalhar e você como é que tá? Estressado, cansado, desgastado, sem ver sua família. E o contrário também. Só faz bem para você, o outro... Você está só enganando. Então, eu acho que o sucesso é você fazer aquilo que você faz todos os dias, dando o seu melhor e com o propósito de melhorar a vida do outro. Aproveitando isso, um abraço especial para você que se sente botocada, plastificada, porque a tendência hoje, a gente percebe, é o naturalismo, né, mais próximo Sim. do que você é. E olhando para vocês dois, eu percebo como vocês estão tão iguais quando eu os conheci há 20 anos. Então, a pergunta final é do que vocês vendem, ou melhor, oferecem para os clientes. O que vocês usariam quando precisarem? Tudo. Tudo. Eu falo para os pacientes, eu falo, tudo que tem nesta clínica, eu já fiz. Se eu não fiz é porque não deu tempo. Porque realmente eu vivo isso, eu confio no que eu faço, eu realmente indico o que eu acho que faz sentido, e se faz sentido para o outro, faz sentido para mim, obviamente que em doses diferentes, né? Cada um precisa de uma dose diferente dos remédios que eu tenho lá. Mas eu sou consumidora da cirurgia plástica facial, ainda não cheguei lá, mas quando eu chegar eu já combinei com ele. Não vai ser muito tarde, porque eu tenho que estar bem sempre, para poder um ser cartão de visita do outro. Ele está me devendo um pouco ali no cartão de visita dele, porque... Mas eu vou também. Ele vai, é porque tem que pegar a marracinha aqui, porque não tem horário. Não tem horário, né? Mas está bem cuidado, né, Andressa? Tá bem cuidado, tá bem cuidado. Então é isso, agradecemos a vocês que nos acompanharam. Só lembrando, toda sexta a gente traz histórias de vida, de negócios e também de superação. O objetivo é inspirá-los para a vida, para os negócios e no dia a dia. Espero que a gente esteja cumprindo com essa função, né? Esse propósito. E só lembrando, se você gostou de algo na entrevista de hoje, você pode ver, rever quantas vezes quiser nas nossas plataformas. Mas toda sexta é aqui na Rádio Clube News FM às 20 horas. Muito obrigado, viu, Andressa? A gente que agradece. Palavras finais, eu adoro ficar me prolongando. Mais um pouquinho, não vamos acabar. Mas foi um prazer, você está de parabéns.
um podcast leve, gostoso, bate-papo, de fato. A gente fica muito à vontade. Você conduz de uma forma que a gente fica tranquilo, até porque a gente se conhece há muito tempo. Estamos novinhos assim só por fora, né? Porque... Mas foi um prazer estar aqui com você e desejo muito sucesso pro seu podcast. E ele não criou o facelift, foi o facelift, viu, Não, gente? se eu tivesse Mas criado ele o usa, facelift, ele adaptou. Seria dentro do meu avião esse podcast. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Obrigado.